dia, vamos começar a nossa escola dominical. Na abertura eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 40. Salmo de número 40, nós vamos ver até o verso 5. Salmo 40, de 1 a 5. Salmo 40, de 1 a 5. Amém? O texto diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Meus irmãos, o salmista Davi está falando de uma experiência que ele viveu com Deus, né? Dentre muitas experiências que ele viveu, essa aqui ele relata, né? Uma experiência que é fruto da fé, né? Então, cristãos, né? Cristãos que estão vivendo a fé, é natural eles perceberem as ações de Deus, né? A terem experiências do mover de Deus, da mão de Deus na sua vida. Por isso nós damos testemunho aqui de coisas que Deus tem feito na nossa vida, né? A fé, irmãos, ela não é confiança. A fé, ela se revela na confiança. Vou repetir porque isso é muito interessante. Às vezes a gente confunde fé com confiança, né? Porque a pessoa pode ter confiança num monte de coisas sem ter fé, né? Então, eu posso confiar numa pessoa, né? E aí isso não quer dizer que seja fé, né? A fé que a palavra de Deus diz, ela se revela de várias maneiras, e uma das maneiras da fé se revelar é na confiança no Senhor. Então por isso o salmista diz assim: eu esperei confiantemente. Então, ou seja, a confiança que ele teve em Deus, essa confiança revelou a fé que ele tinha. Então foi uma fé que se mostrou, né, confiante em Deus, no tempo em que ele estava passando pela situação, o problema que ele estava vivendo. Aí ele relata o problema, e depois de relatar o problema, ele fala dos efeitos da experiência que ele teve com Deus diante daquele problema, onde ele manifestou confiança em Deus, onde ele manifestou a fé que se revelou na confiança. Também outra coisa interessante, porque a experiência não quer dizer que toda experiência que a gente vive, ela é resultado da fé. Aqui nesse caso aqui especificamente né? Mas não quer dizer que toda experiência que uma pessoa tem, né? Uma experiência que, entre aspas, né? Com Deus, que seja produto da fé. A pessoa pode ter uma experiência com um ídolo, né? Isso não é da fé. A pessoa pode ter uma experiência sendo incrédulo. Quantos eram os leprosos? Os irmãos lembram? 10. Quantos foram curados? Todos, os 10. Quantos tinham fé? Então, não quer dizer que toda experiência que a pessoa tem com Deus, ela é resultado da fé. Bacana, gente? Porque muitas vezes a gente atrela a coisa, né? De forma natural, de forma lógica, né? Bom, eu tive uma experiência com Deus, é porque eu tenho fé em Deus, tá? E para o crente autêntico, verdadeiro, o crente que realmente se converteu, que tem sua vida na mão do Senhor, as experiências com Deus são resultados da fé que ele tem em Deus, porque é a fé que propicia a experiência. Mas nem toda experiência que uma pessoa tem é produto da fé. Está tranquilo?
Mostramos aí, né, que a pessoa pode nem ter fé e ter experiência com Deus. Como também a pessoa pode ter experiência com outro e achar que é Deus. A pessoa pode ir lá no terreiro e lá e receber ter uma experiência lá, né? Ou a pessoa pode ir lá diante de um ídolo, ajoelhar diante dele, fazer um pedido e ter uma experiência e associar isso ao ídolo que deu aquela experiência. Mas a experiência que é resultado da fé, o salmista aqui mostra que ela produz algumas coisas. Então não é apenas o evento, porque o evento em si ele pode ser miraculoso, ele pode ser grandioso, certo? Só que ele pode ser e passar e não produzir resultado nenhum, não é? Então Jesus falou dos fariseus que pediram um sinal, lembra? Ele diz assim: nenhum sinal será dado a vocês. Essa geração incrédula e perversa pede sinal, né? Porque o sinal já foi dado lá no passado, que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração do peixe. E o sinal que vai acontecer, que vocês verão, será o Filho do Homem também ficar no coração da terra. E quantos judeus creram? Entenderam? Então a experiência, né, ela pode ser um evento apenas. Aí uma pessoa pode falar assim: não, mas eu tive uma experiência com Deus e cessou, e aquilo não produziu nada na vida dele, não transformou nada na vida dele. Então, se a experiência nossa não se transformar numa vivência, ela é um evento apenas. Está comigo aí no entendimento? Não é? É um caso miraculoso que aconteceu e se perdeu porque não produziu efeito. Então toda experiência que é resultado da fé, ela tem que produzir um efeito na nossa vida, no nosso coração, né? Numa transformação. E aí Davi agora mostra como isso afetou ele, como essa experiência com Deus se transformou numa vivência, né, com Deus. Então olha o resultado. Primeira coisa que ele diz ali, que Deus pegou e colocou ele sobre os pés sobre uma rocha e firmou os passos dele. Essa foi a experiência. Deu um livramento, né? Estava num poço de perdição, Deus livrou, pôs ele sobre uma rocha, firmou os passos. Aí olha o que aconteceu em seguida. Ele diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico. Então o que produziu no coração dele? Louvor. A partir daí Davi passou a louvar mais a Deus, ou seja, através daquela experiência isso produziu nele o quê? Uma vivência. E essa vivência se revelou em louvor, né? Em adoração a Deus. Bonito, né? Bacana? Aí vai mais para frente. Aí isso transformou num testemunho. Olha o que ele diz logo depois: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo assim: da minha experiência com Deus, que foi resultado da minha fé, que se revelou na confiança dele, essa experiência que eu tive com Deus criou em mim uma atitude de adoração e aí seguiu para frente e levou a um testemunho, porque eu passei a falar disso para os outros e os outros viram isso na minha vida. Então isso virou um testemunho, não é? E aí ele diz assim: feliz é o homem que então põe a confiança no Senhor. Por quê? Quem tem uma fé que se revela numa confiança em Deus e participa de uma experiência com Deus, isso transforma num meio de adoração, e isso traz a pessoa feliz, coloca a pessoa como feliz. Ele diz: feliz é o homem que tem essa experiência. Aí logo em seguida ele diz assim: são muitas, Senhor Deus meu. E aí o versículo é bacana demais, bonito demais, né? Ele diz: são mais do que se pode contar. Então revelou outra coisa nele. O que foi, gente? Gratidão. Primeiro, adoração. Testemunho, gratidão. Toda experiência que nós vivemos com Deus, se elas não produzirem isso em nós, então foi um evento apenas. Por isso que tem pessoas, irmãos, que vivem atrás de experiências, porque a experiência não transforma a situação da pessoa, só muda a circunstância. Entenderam? Mudou só a circunstância. Então, se você orou e Deus te atendeu numa oração e aquilo não produziu em você esses elementos que nós colocamos aqui,
Foi um evento apenas na sua vida, né? E passou. Aí a importância foi a mudança da circunstância e não a transformação, né, da vida da pessoa. Ao longo do tempo. Isso tem que perdurar, né? Isso tem que perdurar. Então, se nós estamos vivendo com Deus todo dia experiências com Ele, como o salmista diz aqui, e muito mais, né, do que essa experiência que ele viveu aqui, ele está dizendo assim, todo dia está produzindo em mim adoração, testemunho, gratidão. Bacana demais, não é, gente? Tem que pensar, gente, isso é a nossa vida cristã. E é isso que nos difere, irmãos, de pessoas que têm apenas experiências com Deus, né, e que buscam apenas experiências com Deus. Né? Uma experiência que não transforma nessas coisas que nós falamos, ela cria arrogância no coração, cria orgulho. Olha, você já viu assim, eu tenho muita fé em Deus. Já ouviu essa expressão? Tudo que eu peço para Deus, Deus me dá. Não é verdade, irmãos. Não é verdade, não é? Vamos ser sinceros, não é verdade, não é tudo que a gente pede para Deus que Deus dá, ué. Quem comanda a nossa vida é Deus, não somos nós, né? Então, e aí a gente vai à frente, né? E às vezes a pessoa vive de uma experiência só, faz daquilo um troféu na vida dela e não tem mais nada. Mais nada, não tem vida, não tem, né? Não tem nada. Por isso que ele fala aqui que é dia a dia. Todo dia nós temos coisa com Deus, tem motivo para a gente adorar, dar testemunho e agradecer a Deus, não é? Bom, vamos parar, só a introdução, né? Já vamos um tempão aqui, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por estarmos aqui, pelas bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, e vamos partir para o estudo da escola dominical. Vamos lá, vamos orar, então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelos momentos, Senhor, que nós temos vivido com o Senhor, que tem transformado nossa vida, Pai, tanto os momentos bons, como também, Senhor, aqueles momentos difíceis que nós temos passado, porque eles nos aproximam mais do Senhor, nos colocam mais diante do Senhor, ó Pai, na dependência do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Então, Senhor, nessa manhã, nós queremos Te adorar, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Você tem feito por nós, e também queremos, ó Deus, expressar a nossa confiança no Senhor, de que as coisas que estão acontecendo, Senhor, no meio do Teu povo, Pai, a nossa esperança é o Senhor, somente o Senhor. Ó Deus, colocamos nossa vida nessa manhã nas Tuas mãos, pedimos, ó Deus, que continue aplicando a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, nos dando, Senhor, sabedoria espiritual, entendimento, Senhor, para podermos viver, ó Pai, o propósito do Senhor para a nossa vida. Abençoa-nos nessa manhã, quando estudaremos a Tua palavra, dá-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra, e Te louvamos, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus amoroso, e o Senhor é misericordioso para conosco. Obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos separar então para o estudo, né? Os jovens para baixo aí podem ir para suas salas, e os adultos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Nós vamos continuar o nosso estudo na carta aos Romanos, e hoje nós veremos a partir do verso 16, tá? Romanos 1, 16 e 17. Hoje nós veremos só esses dois versículos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Vamos recordar aqui os que tiveram nas aulas? Falamos que Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, né? Os irmãos lembram? Provavelmente a igreja foi fundada por aqueles irmãos que estavam no dia de Pentecostes e voltaram para Roma, e a igreja nasceu na cidade de Roma. Roma era a capital do Império Romano, e o Império Romano se estendia, né, desde a Itália até a Europa, até a Espanha, né, ali na Europa, em toda a Europa e também na parte da Ásia, né? Então, onde o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho aos gentios, né? Então, entre os gregos, né, na parte da Ásia, e vindo para o outro lado, né, para o norte até a Espanha. Ainda não havia chegado à Espanha, pelo menos pela sabedoria, o entendimento de Paulo. Aqui, o evangelho ainda não tinha chegado na Espanha, e ele iria, então, com a graça de Deus, anunciar o evangelho também na Espanha. Roma, a igreja de Roma seria um local onde Paulo poderia usar como base para daí ser enviado até Roma, né? até a Espanha. É interessante que as viagens missionárias, elas contavam com o apoio das igrejas, né? Lembra que na igreja de Antioquia foi a base para as primeiras viagens missionárias, né? Então, quando estavam reunidos na igreja de Antioquia, havia profetas, mestres, e o Espírito Santo então falou para a igreja separar Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha proposto. E aí começou então a obra missionária, Paulo levando o evangelho com Barnabé na primeira viagem missionária. A partir da segunda viagem missionária, então Lucas entra na história, e Paulo e Silas, né? E Silas também entra nas viagens missionárias. Lucas foi como alguém que estivesse acompanhando Paulo, tanto para ver o que estava fazendo, contribuir, mas também era quem estava escrevendo a história das missões ali, que está registrada em Atos dos Apóstolos, né? E ele escreveu até a prisão de Paulo em Roma, quando Paulo chegou em Roma. E aí foi no 28º capítulo de Atos, né? E aí a gente não sabe mais o que aconteceu com Lucas, né? Porque a partir daí, né, acabou os escritos de Lucas, né? Ele escreveu o Evangelho e escreveu o Atos dos Apóstolos. Quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma, entendemos que Paulo estava em Corinto. Isso por alguns motivos, né? Ele estava na viagem para Macedônia. Então, quando ele teve aquela visão de um varão macedônio pedindo, num sonho à noite, lembra? Paulo estava sonhando e teve uma visão de um varão macedônio dizendo: passa para aqui e ajuda-nos, né? Então, a partir daí, o Espírito Santo abriu a porta para que Paulo fosse para a Macedônia. E na Macedônia, as cidades, né? Filipos, Tessalônica, né? A própria ilha de Creta e depois Corinto, né? Eram cidades polos onde Paulo foi pregar, né? Bereia e ali aquelas cidades ali da Macedônia. Em Corinto, Paulo ficou um tempo maior em Corinto, né? E lembra os irmãos também que estavam em Corinto, Áquila e Priscila, né? Que tinham sido expulsos junto com os outros judeus de Roma, né? E chega também Apolo. Então junta-se as viagens missionárias de Paulo. E aí cremos que Paulo também escreveu de Corinto, porque quem levou a carta para Roma foi uma irmã chamada Febe, que pertencia a uma igreja que tinha no porto da cidade de Corinto. O porto se chamava Sencreia. E aí nesse porto tinha uma igreja, e Paulo enviou essa irmã para levar a carta enquanto ele continuava a viagem missionária. Então ela foi quem conduziu a carta até a igreja de Roma. Por isso entendemos que Paulo pelo menos encerrou o escrito de Romanos em Corinto, e aí a irmã levou a carta lá para a igreja de Roma. Outra coisa também importante, que a carta, Paulo, como não conhecia a igreja, ele não fundou a igreja,
Paulo escreve a carta como se ele estivesse fazendo uma autoapresentação, dizendo assim, ó, eu sou Paulo e eu creio nisso. E aí ele escreveu então a carta que era para que a igreja pudesse conhecê-lo. Bom, se ele estava com a intenção de ser enviado por Roma, pela igreja de Roma, para a Europa, lá para a Espanha, para a Espanha, então era natural que Paulo então se auto-apresentasse para que a igreja tivesse confiança em saber quem que eles iriam enviar, né? Então, claro, né? Não é qualquer pessoa que chega numa igreja e fala, eu sou missionário, eu preciso de ajuda de vocês para vocês me mandarem para uma terra ali distante para eu pregar o evangelho. A igreja vai querer saber do currículo daquela pessoa, né? Então, qual a intenção mesmo, o que ela crê. E aí Paulo então se auto-apresenta nessa carta. E foram os versículos que nós vimos anteriores, onde Paulo está falando do interesse dele pelo evangelho, de pregar o evangelho, e a experiência dele com Deus, né, que ele era apóstolo, e ele estava ali disposto a anunciar o evangelho também na Espanha. Agora, no versículo 16 e 17, Paulo faz uma síntese de tudo que ele vai apresentar na carta. Então, aqui nessa apresentação dele, no capítulo 16 e 17, ele estava mostrando assim, o motivo de escrever essa epístola e o que ele iria escrever a seguir. Aqui é como se fosse o tema de toda a carta aos Romanos. Então, o tema está aqui nesses 2 versos, e a partir daí, desse tema, Paulo então vai desenvolver isso que ele diz aqui no versículo 16 e 17. Então, ele tomou os 2 versículos e disse, eu vou apresentar para vocês isso aqui. De que maneira? Aí ele passa nos capítulos seguintes, explicando isso aqui, né? E contém depois algumas recomendações cristãs, da vida cristã, e depois saudações e despedida no final da carta, né? Então, a primeira coisa que Paulo diz aí, ao apresentar essa epístola, ele fala assim, qual é a mensagem que Paulo estaria pregando? Ele falou que anteriormente ele disse que era o evangelho, lembra? Ele disse, eu vou apresentar o evangelho. E aí ele diz que o que é o evangelho, né? Então ele diz aí, primeiro ele falou que o evangelho é as boas novas de salvação em Cristo, e ele era o principal escolhido por Deus para levar o nome do Senhor e pregar o nome do Senhor, e a salvação em Cristo Jesus ali por onde ele estava entre os gentios. Acabou, né? Aí então ele começa dizendo assim, pois não me envergonho do evangelho. Olha aí, está vendo? O pois aí, gente, está ligando o parágrafo anterior, onde ele termina, né, no parágrafo anterior, dizendo assim, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. Aí diz assim, pois, né? Eu estou pronto a anunciar o evangelho a vós outros, está no versículo 15. Aí o pois é a ligação, que ele vai justificar. Por que ele estava pronto para pregar o evangelho de Roma, entre os romanos? Ele diz assim, pois, aí ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Então, o pois aí está ligando os 2 versículos, né? Então, quando ele diz pois, ele está justificando assim, eu estou pronto para pegar o evangelho porque eu não me envergonho dele. E aí, irmãos, o envergonhar aqui, a palavra tem um sentido de alguém que é impedido de fazer alguma coisa por medo ou vergonha, né? Então, às vezes a pessoa tem uma intenção de fazer alguma coisa, mas ele está com medo, ou ele está com vergonha de fazer aquela coisa e depois não dá certo, ou talvez ter oposição por fazer aquela coisa. E aí ele diz assim, que ele não tem nenhuma relutância nele, não tem nada nele que possa impedir dele ir pregar o evangelho em Roma. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Então, anunciar o evangelho para vocês em Roma, não tem nada em mim que me peça. Está dizendo, né? Eu não tenho vergonha. Isso é muito subjetivo, irmãos, porque Roma era uma cidade, uma metrópole, né, muito grande, a capital do império, e ali, irmãos, tanto questões culturais como também questões espirituais estavam envolvidos lá em Roma. E Roma tinha ciência da pregação do evangelho, né, e como as pessoas estavam encarando o evangelho. E aí poderia pensar assim, que alguém ou um grupo em Roma
pudesse não receber Paulo. Ele não está falando da igreja, porque a igreja ele sabia que iria receber, mas ele sabia que em Roma haveria oposição, haveria pessoas em Roma que dificultaria a pregação do Evangelho. Por quê? Porque era uma cidade mística, uma cidade cheia de idolatria, que inclusive adorava o imperador romano, uma cidade pervertida moralmente, e uma cidade culturalmente movida pela helenização, ou seja, pela cultura grega que estava tomando conta do mundo, né? Roma, ela conquistava o mundo com o poder militar e o governo, mas Roma levava junto a cultura grega, né, que era desde Alexandre o Grande, que tinha a intenção, né, do reino inteiro de helenizar o mundo, né, ou seja, tornar o mundo todo com a cultura grega. Então havia vários deuses na cultura grega que foram implantados em Roma, e Paulo está dizendo assim, eu não tenho vergonha de expor, porque se tiver alguém que aí tem oposição, isso não vai me impedir de pregar o Evangelho, né? E quando Paulo esteve em Atenas, né, que Paulo, que era a capital da Grécia, Paulo expôs isso claramente diante dos muitos ídolos que existiam na cidade. Lembra do texto, Atos 17? Que Paulo chegou e falou que ele apresentava o Deus, representava o Deus desconhecido, e aí levou as pessoas lá a crerem no Deus desconhecido, e alguns creram, outros, né, ridicularizaram, e outros viram, a respeito disso nós te ouviremos outra coisa, fizeram por caso, outra hora nós vamos te ouvir sobre isso, né? Então, assim, a reação dos povos, da cultura, né, que estava implantada, a cultura grega implantada, Paulo já a conhecia muito bem, e Paulo sabia que ele iria enfrentar dificuldades com isso, né, lá, porque tanto por parte dos judeus como por parte dos gregos, porque se os irmãos observarem, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, Paulo diz assim, que ele pregava a cruz de Cristo, que era loucura para os gentios, né? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gentios aí eram os gregos, né? Então era tanto gregos como judeus. A pregação do Evangelho da cruz de Cristo era para uns loucura, porque acreditar que um homem que morreu lá numa cruz, pregado na cruz, era o Salvador, e era um escândalo para os judeus, porque dizia que Jesus era o Messias. Então Paulo sabia assim, que tanto judeus como gregos que estivessem lá em Roma, tanto romanos como de outros povos, que eram tudo gentios, né? Ele sabia que pregar o Evangelho para eles poderia resultar em rejeição, né, e oposição, mas Paulo diz assim, mas eu não tenho medo, né, eu não me envergonho do Evangelho. Para mim, né, o Evangelho é a verdade absoluta de Deus, então eu estou tranquilo para poder apresentar o Evangelho aí também em Roma, né? Paulo diz também que ele, como servo de Cristo, né, o objetivo dele era proclamar o Evangelho, que ele falou lá nos versículos anteriores, e ele explica então, que enfatiza aí, né, que o Evangelho, a importância de Cristo crucificado, né, e apresentar isso aos homens, é a mensagem central de toda a Bíblia, de todo o propósito da Bíblia, né? Então Deus quer salvar o pecador, Deus o faz em Cristo, né, por meio de Cristo, e aí esse é o Evangelho, essas são as boas novas que seriam anunciadas entre as pessoas, né? E aí a palavra de Deus explica isso claramente em vários textos, né, do Evangelho, nos Evangelhos, nas cartas, mostrando, né, que o Evangelho é essa mensagem de salvação, né, para alcançar os povos, né, os povos em todos os lugares. Agora, ele diz aí que o Evangelho é o poder, viu? Então, é o poder de Deus. Então, já definimos que o Evangelho é as boas novas de salvação. Então, essas boas novas de salvação é o poder, né? Então, irmãos, ele não está dizendo que a Bíblia é o poder, não é o Evangelho que está na Bíblia aqui, os Evangelhos, que é o poder para a salvação. O poder para a salvação é o poder de Deus, né? Não o Evangelho, porque se fosse o Evangelho, irmãos, toda pessoa que lesse o Evangelho seria salva, concorda? Ele tinha vivido isso, Paulo. Sim. Na própria experiência dele.
Então, se o Evangelho fosse um poder de Deus para salvar, no sentido, o Evangelho escrito, né? Essa palavra escrita aqui, fosse um poder para salvar, se fosse a palavra de Deus escrita aqui, que fosse um poder para salvar, todo mundo que lesse poderia ser salvo. E nós sabemos que na prática não é assim, né? Então muita gente lê o Evangelho, conhece a palavra de Deus e não é salvo. Então o Evangelho, as boas novas que Paulo está falando aqui, é que é o poder de Deus. Qual que é o poder de Deus então das boas novas? É essa mensagem que diz que Jesus é o Salvador, que Deus resolveu salvar pela morte do seu filho na cruz e ressurreição do seu filho. Então isso é que é o poder. Então a mensagem que fala sobre isso, ela demonstra esse poder de Deus para salvar. Então não é o homem que salva a si mesmo, não é ler as escrituras, conhecer as escrituras que salva a si mesmo, mas é o poder de Deus que salva. E esse poder de Deus que salva está revelado onde? Na palavra. Então a palavra é o meio de revelar esse poder, de mostrar esse poder. Então o que salva o homem é o poder de Deus, não é? E como que Deus usou isso para salvar? Trazendo Cristo para morrer na cruz. E o que nos informa disso? A palavra, o Evangelho. Então por isso Paulo está falando assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é que traz essa mensagem de que o poder de Deus é capaz de salvar o homem por meio de quem? Pela fé em Cristo, né? Cristo, qual Cristo? Jesus, que morreu lá na cruz, né, no Calvário, lá em Jerusalém. Então por isso a palavra usada por Paulo aqui grega, ela tem um sentido de a palavra é dinamis, e tem dois sentidos importantes. O primeiro sentido é que vem a nossa palavra, de onde vem a nossa palavra dinâmico, dinamis, né? Então vem dinâmico, ou seja, que o Evangelho é algo que é dinâmico. O Evangelho não é algo que acontece para. O poder de Deus é algo que é dinâmico, ou seja, o poder de Deus ele não vem só naquele momento, mas ele está sempre permanecendo. E também a mesma palavra que depois lá no inglês foi tirada de dínamos para dinamite, que deu a nossa palavra dinamite, que é a bomba. O dínamo é o estupim da bomba, né? Então veja, a bomba pode ser pequenininha e ela pode ser grandona, e ela precisa de um estupim, não é? Esse estupim aí é o dínamo que Paulo falou aqui, que quando ele estoura, ele é pressado ou bota fogo nele lá, o que acontece então? A bomba explode e causa o efeito. Então ele está falando nesse sentido, de que o Evangelho, quando chega no coração do homem, ele não explode o homem, mas ele abre uma porta, né? Ou seja, ele tira a barreira que estava ali, porque o objetivo da explosão não é tirar, né? Não é abrir, né? Põe uma pedra ali para explodir, para abrir a passagem. Então o Evangelho faz isso, ele abre o coração para que a pessoa venha crer. Então ninguém é salvo sem ouvir do Evangelho, né? Pode acontecer de ter lugares e pessoas que nunca ouviram o Evangelho, pode, mas quando chegar o Evangelho lá e a pessoa conhecer, aí a pessoa é salva. Então o Evangelho é esse poder de Deus que, chegando no lugar aonde a pessoa está e entrando na vida da pessoa pelos ouvidos ou pela visão das pessoas, eles então percebem o poder de Deus que é capaz de salvá-los. Nós sabemos disso perfeitamente na nossa vida, né? Quantos de nós aqui ouviu o Evangelho várias vezes antes de nos converter? Não é? Muitos de nós ouviu falar de Jesus, né? Ouviu falar da morte de Cristo na cruz, mas teve um dia em que isso explodiu dentro de nós, não é verdade? Parece que aquela venda que estava nos olhos foi tirada, e aí a gente passou a enxergar perfeitamente, né? Por isso que a Bíblia fala tanto de cura de cego,
porque o Evangelho tira a venda. Paulo fala que os judeus tinham um véu, aí quando o véu é tirado, os judeus creem, né? Mas enquanto tinha o véu, né? Então o Evangelho chega e tira aquele véu, tira aquilo que obstruía a visão, para que a pessoa pudesse crer, e receber. Agora olha a outra palavra que é dita aí, ele diz assim: não vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus, para quê, irmãos? Para a salvação, né? Então Paulo está dizendo assim, que o Evangelho, né, traz essa mensagem do poder de Deus, que é capaz de salvar, né? Então o poder de Deus pode salvar a vida de uma pessoa. Então a palavra salvação aí significa também libertação, né? Significa salvação da corrupção, da perdição eterna, né? Então o Evangelho, ela vem justamente para isso. Jesus seria chamado Salvador, né? Como diz lá no texto, lá foi anunciado a Maria, né? Que o nome dele seria Jesus, porque ele iria salvar, resgatar, libertar os pecadores, né? E aí é a libertação para colocar numa posição de segurança, de preservação, de solidez, de modo que em todo esse contexto aqui, Paulo está dizendo assim, que o Evangelho anuncia esse poder de Deus que salva o homem da condição em que ele está, para colocá-lo numa condição diferente. Qual é a condição que o homem sem Cristo está, irmãos? Morto nos seus delitos e pecados, aguardando o juízo eterno. Qual é então a mensagem do Evangelho que o poder de Deus faz? O poder de Deus vem e liberta o homem dessa condição que ele está, e o transporta para uma condição diferente, né, que é a condição de salvo, né, uma condição de liberto, uma condição segura, né, na vida daquela pessoa. Então a palavra salvação no Evangelho, né, é esse sentido de redenção, justificação, imputação do perdão e santificação, e depois no final de tudo glorificação, né? Então o Evangelho é o que tem o poder de Deus, fala do poder de Deus, né? Primeiro, para perdoar os pecados do homem, para justificá-lo diante de Deus. Depois, para dar uma nova vida, que é a que nós estamos vivendo no presente. Então perdoar os pecados foi no passado, no presente uma nova vida, e no futuro, né, a nossa herança com Cristo no céu. Então esse é o poder de Deus que é anunciado pelo Evangelho, né? Então salvação significa isso, salvação da ira de Deus, né? E salvação no sentido de libertar o homem da condenação eterna, né? No sentido de torná-lo perdoado, né? De justificado, santificá-lo até o dia da volta do Senhor Jesus. Então ele diz assim, é o poder de Deus para a salvação. E aí logo em seguida ele diz assim, de todo aquele que crê, né? Então o todo aí, irmão, significa o quê? Que é todo mesmo, tem distinção. Então o poder de Deus para salvar é capaz de salvar toda a humanidade, se Deus quisesse. Então o poder não é algo limitado, né? Então Deus tem poder, irmãos, que Paulo está dizendo aqui. O Evangelho fala desse poder, que é capaz de salvar todo homem, indiscriminadamente, né? Independente de quem seja, né? Esse homem, o poder de Deus é suficiente para salvá-lo, ok? Então esse é o sentido do todo aqui, né? Porém Paulo agora limita. Então primeiro ele falou assim, que ele é o poder de Deus para salvar todo aquele, aí então está dizendo todo mundo. Só que quando ele diz aquele que crê, ele está limitando, não é? Então, embora o poder de Deus seja suficiente para salvar todos os homens, Deus não irá salvar todos, porque isso é universalismo, né? E a palavra de Deus não fala sobre isso, né? A palavra de Deus fala sobre escolhidos, sobre eleitos, não é? Então, quando ele diz assim, que é o poder de Deus para salvar todos, e diz aquele que crê, ele está limitando. Quem é que vai ser salvo? O que crê, né? Então, porém, a ideia aqui, desenvolvida pelo que crê, né,
o que acredita, né, tem um significado assim, de que a crença ou a fé que a pessoa tem não é algo da própria pessoa, mas é algo produzido pelo poder. Então, será salvo quem receber esse poder, porque esse poder de Deus pode levar o homem a crer. Então, todo aquele que crê, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, que todo aquele que receber esse poder de Deus terá a condição de crer para a salvação. Esse poder também é para a gente saber que a gente sabe quem é todo. Tem que pregar para todo mundo. E Paulo, por isso Paulo diz assim: eu não tenho vergonha, eu vou anunciar para todos, né? Eu não me envergonho do Evangelho, né? Então, se Deus é poderoso para salvar qualquer um, né? Então eu vou anunciar para todos, para que todos possam conhecer o Evangelho, né? E como está sendo desenvolvido aí. Agora, uma coisa interessante aqui, que o termo que ele traduz aqui por crer é um termo que está num tempo verbal aqui, presente. E aí isso quer dizer o seguinte, e numa voz, o grego tem umas declinações diferentes das nossas do português, né? O português ele tem sujeito, predicado, complemento, né? O do grego tem uma coisa diferente. Ele tem, além, né, disso que existe no português, ele tem também uma voz. E a voz aqui é o comando. Então, essa voz ela pode ser passiva ou ativa. Nesse caso aqui, ela é ativa, ela não é passiva. Então, o que crê aqui é no sentido assim, como está no tempo presente, é aquele que crê, mas como ela é ativa, ela continua crendo. Então, não é aquela questão de acreditar uma vez e pronto, acabou. Mas é uma condição de acreditar e perdurar acreditando. É crer no sentido de que eu creio e continuo crendo, certo? Como se fosse um gerúndio, né? Então é crer e continua crendo, vai continuando crendo, acreditando, né? Então é uma ação aqui, né, de uma escolha que a pessoa ouve o Evangelho, e aí o Evangelho possibilita ele de crer, então ele escolhe crer, e aí ele permanece crendo. Então não é o Evangelho é o poder de Deus para salvar, porque a salvação ela não é para um estado em circunstância imediata só. É o Evangelho, é a salvação do Evangelho é aquilo que perdura para sempre. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Entendeu? Uma vez que creu mesmo no Evangelho, nunca deixará de crer, né? Então, por isso que Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então ele está dizendo assim, que aquele que creu mesmo, ouviu a voz do Evangelho e creu, esse vai continuar crendo até o fim, né? Porque o poder de Deus que o salvou também é o mesmo poder que o mantém crendo. Isso não quer dizer, irmãos, que não haverá em nós alguns momentos de dúvida, né? Não é isso. É toda dúvida que a gente tem, ela é incapaz de nos tirar da fé. Se eu tenho uma dúvida com respeito à salvação e ela me tira da fé, é porque eu nunca tive fé. Tranquilo, gente? Porque senão, que fé é essa que é temporária apenas? Então a palavra de Deus afirma sobre a fé como algo que é contínuo, permanente e incapaz de se perder. Então, por isso que nós cremos, uma das doutrinas que nós cremos da palavra de Deus é a perseverança dos santos, ou seja, aquele que crê vai continuar crendo até o fim, né? Então, porque Deus vai garantir isso na vida dele, né? Então, a salvação ela é possibilitada pelo poder de Deus, por isso, quem pode tirar o poder é só Deus, né? O homem que foi que recebeu, né? Que passivamente recebeu o poder de Deus na sua vida, então ele não tem outra escolha a não ser depender desse poder de Deus para mantê-lo na fé. Se a salvação fosse algo que fosse pela minha escolha ou pela minha perseverança, pela minha condição de perseverar, eu poderia duvidar e ela poderia ser perdida, porque de repente eu poderia deixar de acreditar, eu poderia deixar de crer, né? Mas a salvação é algo que Deus fez em nós pelo seu poder, que jamais se perderá.
Então o crente pode ter plena certeza da sua salvação, porque não é algo que ele conseguiu por si mesmo, é algo que lhe foi dado por Deus, e quem mesmo segura isso é o próprio Deus, né? Por isso que é a salvação de todo aquele que crê, né? E não a salvação daquele que escolheu crer. Mas a salvação não é a salvação também daquele que conseguiu crer, mas é a salvação daquele que crê, porque a fé é também um dom de Deus, né? Na vida da pessoa. Pergunta aí. A pessoa pode pensar assim: a salvação é uma determinação de Deus, determinação, porque é uma escolha, é uma eleição, é uma adoção. Sim. E não uma oportunidade que o ser humano tem de crer. Então, Porque se fosse uma oportunidade, né, aquele que cresce seria salvo. sim. Mas ele determinou antes da fundação do mundo. Aí ele presta atenção: é o seguinte: quanto mais eu ouço esse assunto, mais reforço eu recebo, mais convicção me dá. Porque é simples, seu Janus. Veja, Paulo está dizendo que se o Evangelho é as boas novas da salvação em Cristo, isso significa que não é nada meu, não é uma escolha minha, não é uma coisa que eu consegui pelo meu esforço. Então é algo que vem de Deus, né? Então é Deus que é o Salvador. Você está falando se é as boas novas de salvação em Cristo, então ele está dizendo assim que Cristo é o Salvador. Se Cristo é o Salvador, porque eu não consigo salvar a mim mesmo, eu preciso de um Salvador, né? Então exclui toda a minha, qualquer arrogância, qualquer pretensão, qualquer qualidade que exista em mim para ajudar na salvação. Porque se um homem conseguisse salvar a si mesmo, ele precisava de Jesus, não é? Então, porque nós não conseguimos salvar nós mesmos, e Paulo explica isso, dizendo que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, então isso implica que nós precisamos de um Salvador. Deus providenciou esse Salvador. Quem é? Cristo. Deus o mandou, Ele morreu na cruz por nós, ressuscitou para a nossa salvação. Se tudo isso foi uma obra de Deus, o Evangelho está ensinando justamente isso. Então, se eu creio no Evangelho que ensina isso, exclui de mim então qualquer pretensão de ser eu mesmo ser o meu Salvador. Então eu dependo de um Salvador que é Cristo. Por isso que a fé é o elemento que Deus colocou em nós para recebimento disso. A fé, eu vou ilustrar isso aqui, a fé é como se fosse a porta para que essa mensagem entrasse, para que ela entre no nosso coração, para que nós creiamos nela. A fé foi a porta que abriu para isso. É como se fosse assim, olha, uma semente que nós vamos colocar na terra. Então é preciso abrir um suco na terra para pôr a semente, para ela germinar, porque senão ela pode até querer germinar e vai morrer, não é? Mas quando a porta se abre e aquela semente é implantada ali, ela vai virar uma planta, não é? Ela vai crescer, virar uma árvore ou outro tipo de planta, né? Mas a porta teve que abrir. O que é que abre a porta da salvação? A fé. E para que essa fé nós a tivéssemos, Deus precisou nos dá-la, né, por meio do toque do Espírito Santo. Então, quando Paulo estava pregando em Filipos, até eu falei isso na quinta-feira passada, a palavra de Deus diz assim, Paulo falando assim, Lucas escrevendo lá, né, que eles foram para um lugar de oração, e já havia algumas mulheres ali, e aí diz assim, e Deus abriu o coração das pessoas para que elas crescem, e dentre elas havia uma mulher chamada Lídia. Então Deus abre o coração para a pessoa crer. O que é esse abrir o coração? É a fé que Deus põe. Então a pessoa é salva, né, porque a fé abre o coração para receber aquela mensagem, para que aquela mensagem entre no coração da pessoa, e a pessoa então possa ser salva, né, por meio dela. Então Paulo está dizendo aqui que o Evangelho fala desse poder, revela esse poder de Deus que é capaz de salvar, né, pela fé. Então aos que creem, né, ele diz aqueles que creem, e aí ele diz assim, primeiro do judeu
e depois do grego. Não quer dizer, irmãos, quando ele diz assim, primeiro do judeu, ele não está dizendo que o judeu tem qualquer coisa nele que é mais importante do que os outros. Não é essa a ideia. O primeiro aqui não é no sentido assim de ser mais importante. O primeiro que ele está dizendo aqui é no sentido assim do propósito de Deus para as primeiras pessoas que ele iria levar a ouvir, né, o Evangelho. Então, por quê? Porque foi aos judeus que Deus deu o Evangelho. O povo judeu foi o povo que Deus escolheu para que os seus atos, né, salvíficos fossem revelados primeiro, porque através dos judeus Deus iria então alcançar também os gentios. Mas aí a ideia é assim, primeiro no sentido aqui é assim, aos que foram alcançados primeiro, e não os que tivessem primazia, não os que fossem mais importantes, né? Então como que Jesus fez isso? Os irmãos lembram, quando Jesus mandou os discípulos anunciaram o Evangelho, ele disse, vocês vão começar primeiro onde? Lembra? Atos 1:8, Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Então era um tempo geograficamente, primeiro na Judeia, onde estava Jerusalém, Judeia, né? Ali, depois um pouco mais acima a Samaria, aí depois indo para frente, alcançando os outros povos, né? Outra, quando aquela mulher foi, lembra daquela mulher que tinha a filha endemoniada, e aí Jesus falou para ela que não era bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, lembra? Ele pegou e falou para ela assim, que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou. Ele não está dizendo que Jesus não veio para os outros povos, ele está dizendo assim que primeiro, né, iria ser para os judeus. Por isso que João escreveu dizendo assim, que ele veio para o que era seus. Quem eram os seus? Os judeus, mas os seus não receberam. Aí diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então começou onde, gente? Entre os judeus. É isso primeiro, por isso que Paulo diz, primeiro do judeu. Ele não está dizendo que os judeus têm qualquer vantagem, ele está dizendo assim, que primeiro anunciou para eles, e agora também dos outros, né? Então primeiro do judeu e também dos gregos, né? Nossa, hora, esse relógio é contra mim, viu? Olha lá. Pergunta aí, gente. A maior dificuldade que o ser humano tem de entender o amor é a coisa mais satisfatória que tem no mundo. Eu estava falando na área ali tinha gratidão, tinha louvor, tinha adoração, tinha tudo. A coisa mais gostosa que tem no mundo é amar e ser amado. Então, esse relacionamento aí não se resume a amor desse assunto. Então, a dificuldade do ser humano é entender o amor. O amor de Deus, né? Especialmente o amor de Deus, né? Porque ele fala dele para nós e uns aos outros. Então, é uma coisa extraordinária que as pessoas não conseguem entender. E que é a mensagem do Evangelho, ele fala do amor de Deus, né? Mas pergunta aí que alguém queria fazer? Então, vamos iniciar o verso 17? Então ele diz aí, vamos iniciar, né? Ele diz aí, primeiro ele falou então da salvação, primeiro do judeu e também do grego, foi entendido perfeitamente, né? Aí vem aí, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, agora Paulo vai falar da justiça de Deus. Então, a justiça que Paulo tem em mente aqui, irmãos, é uma justiça que é uma dádiva de Deus. Então, não é a justiça como um dos atributos de Deus, né? Então, é claro que a gente sabe que a Bíblia fala da justiça de Deus, a justiça como um atributo. Deus é justo, né? Em si, justo. Todas as suas obras são justas, né? Ele se revela como Deus da justiça. E Deus é justo no sentido, primeiro, que Deus é justo no sentido de relacionar com o homem. Por isso Deus não aceita o pecado, porque Ele é justo. Deus não se contamina com o pecado do homem, porque Ele é justo. Então essa é parte inerente dele. E também no sentido final, onde Deus aplicará a sua justiça na condenação daqueles
que não creram. Então, quando o homem peca, Paulo fala assim, que ele amontoa sobre si juízo para o dia do juízo. Então, porque Deus é um Deus justo, Deus vai julgar o mundo com justiça e vai aplicar a sua justiça sobre aqueles que pecaram. Então, esse é um termo amplo nas Escrituras e que as Escrituras falam sobre ele, né? Então, essa justiça própria do ser de Deus, que é do ser de Deus. Mas aqui no texto que nós estamos lendo, Paulo não está falando dessa justiça que é inerente a Deus, que pertence a Deus. Ele está falando da justiça que Deus aplica para a salvação do homem. Por isso ele diz assim, que o Evangelho revela a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus que o Evangelho revela, gente? Aquela justiça que foi aplicada sobre alguém. Quem é essa pessoa que recebeu o juízo de Deus? Cristo. Então, o Evangelho fala que a justiça de Deus, esse Deus sendo justo, ele resolveu aplicar a sua justiça sobre alguém. Esse alguém foi Cristo, para que eu pudesse ser considerado justo. Então, a justiça de Deus não é simplesmente Deus ignorar o pecado, ou simplesmente Deus fazer de conta que não existiu. Sabendo dele, Deus fazer de conta que não existiu. Porque muitas vezes a gente acha assim, que Deus é tão amoroso, vamos voltar aqui para o que o senhor James falou, né? Deus é tão amoroso, que Deus resolveu não condenar o meu pecado, porque Deus me ama tanto o homem, que céu e inferno não vai existir, porque céu e inferno juntos, essas duas possibilidades não combinam com o amor de Deus, não é assim? Não, Deus é tão amoroso que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Então, essa visão que as pessoas têm é de que a salvação, irmãos, ela é para todos, porque Deus é um Deus amoroso, e no final Deus não iria criar um filho para mandar ele para o inferno, não é? Só que o Evangelho, ele fala justamente o oposto. Ele fala que Deus é tão amoroso, tão bondoso, que ao invés de ele aplicar a sua justiça sobre minha vida, sobre a sua vida, porque a sua justiça tinha que ser satisfeita, então ele tinha que colocar a sua justiça sobre nós, porque senão isso mudaria o caráter da sua essência, daquilo que Deus é, e ele é justo, mudaria. Então ele tinha que fazer justiça. Como é que Deus fez? Ao invés de aplicá-la sobre nós, ele aplicou sobre Cristo, de maneira então que Paulo fala lá depois no capítulo 3, né, no versículo 26, que Jesus é o justo e o justificador. Olha, está vendo? A mesma palavra, só o tempo do verbo aí é que está diferente, né? Ele é justo. Cristo é justo, sim, como pessoa, na essência, ele é o justo, mas ele é também o que? O justificador, é aquele que aplica a sua justiça. Deus fez isso em Cristo. Como que Deus fez isso? Ele puniu o meu pecado, o seu pecado, na pessoa de Cristo. Então ele manteve-se, Deus se manteve justo, certo? Ele se manteve justo, porque ele condenou o meu pecado e o seu pecado em Cristo, e ao mesmo tempo ele se transformou em justificador, porque pagando o meu pecado e o seu pecado em Cristo, o que ele fez então? Ele pôde nos conceder salvação, garantir a salvação, porque não há nada que possa dizer que Deus é injusto. Não tem pecado, não tem diabo, não tem nada que possa dizer assim, Deus não pode salvar, porque se ele salvar ele não é justo, né? O homem pecou, não é? E aí, se ele pecou, ele precisa ser punido pelo pecado dele. Ele disse lá que toda alma que pecasse morreria. Então, Deus não pode ser, porque se ele salvar o homem, ele vai ser injusto, não é? Pensa, gente, se uma pessoa, vamos pensar, se um juiz humano, os jurados todos consideraram o réu culpado, certo? E aí vamos pensar que esse réu é filho do juiz. Aí ele diz assim, não, mas eu amo tanto meu filho, eu não vou condenar meu filho não é?
eu estou nem aí pelo que os jurados falaram, eu vou libertar ele. Isso não é justo. Né? A justiça tem que ser aplicada sobre qualquer um que errou. Não é? Não aquele pai que fala assim, você vai, se você não obedecer, você vai ser castigado. Aí na hora não faz nada. Nada. Não, deixa para lá. Né? Mas aqui Paulo está dizendo aqui que o Evangelho fala dessa justiça de Deus, que é parte dele e ao mesmo tempo é aplicada sobre alguém. Então Deus é justo e justificador. Deus é justo porque ele aplicou a justiça, e ele é justificador porque ele aplicou sobre outra pessoa, não sobre nós. E se uma pessoa vai fazer uma cirurgia, o hospital exige um cheque, calção, garantia, e esse assunto aí, ele dá uma exposição Tem garantia aqui, não é? Aí ele diz aqui, então a justiça de Deus, o Evangelho, né, porque diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Vamos ter que ficar para depois, essa outra parte. Vamos parar aqui na justiça de Deus. Mais uma coisa aqui, né, essa justiça ela é no tempo presente, né, e ela continua, né? Então, é da mesma maneira que do Evangelho falou da fé, que é a justiça de Deus, que foi lá aplicada sobre aqueles pecados que foram cometidos lá no passado, mas essa justiça de Deus também em Cristo, ela é aplicada no presente e até o futuro. Então, os pecados nossos, né, em Cristo, que foram postos em Cristo, eles foram justificados quando Cristo morreu, mesmo antes da gente nascer. Por isso que a Bíblia, lá em Apocalipse, fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando foi que Cristo, na visão de Deus, né, no propósito de Deus, lá na sua infinita vontade, como que Deus fez para que Deus nos salvasse? Ele, lá na eternidade, decidiu, né, meu filho vai morrer para que a minha justiça seja satisfeita e para que eu possa então revelar o meu amor, concedendo a justificação daqueles que pecaram. Então ele é o justo e ele é ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Pergunta aí, observação que alguém queria fazer? Quer? Com essa foi descoberta dessas coisas que o Espírito Santo nos revela, a gente consegue se ver assim dentro da eternidade, né, pastor? Porque a gente enxerga lá o que foi antes da fundação do mundo, a gente está vivendo hoje, a gente crê numa salvação eterna. Então, assim, a gente se vê dentro da eternidade de Deus, é muito bacana. Então aí a gente pode dizer, nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos até o fim, né? Pastor, aqui é uma guerra para provocar isso por causa da queda, porque a queda provocou isso, né? Mas ele tinha planejado, né? Pois é, mas até isso estava planejado por Deus, né? Então, a queda não foi uma possibilidade, né, senhor? É isso que o senhor está querendo perguntar, né? Porque se fosse uma possibilidade, ela poderia não existir, né? Porque a possibilidade é algo que pode acontecer ou não, né? Então a queda não foi uma possibilidade, a queda fez parte de um propósito, né? Para que Deus pudesse revelar o seu amor e a sua bondade, né? Então nós não sabemos por que Deus fez isso, e não tem explicação, ninguém pode dizer o que Deus fez, né? Porque Deus escolheu você e não escolheu outra pessoa. Nós não sabemos por quê. Isso só nós vamos descobrir lá na eternidade. Nós sabemos assim, para quê? Nós sabemos, Ele nos escolheu para a sua glória, isso, para a salvação, para a sua glória. Agora, por que Deus fez isso? Como Deus fez, nós sabemos também, foi em Cristo, né? Mas o porquê, ninguém tem explicação para isso. E ficar questionando isso também, irmãos, não leva a nada, né? Uma vez perguntaram para Calvino assim, o que Deus estava fazendo quando, antes de criar a terra? O que Deus estava fazendo antes de criar a terra, já que Deus é eterno, né?
Aí Calvino falou assim: criando um inferno para pessoa que não tem nada para perguntar. Fica aí querendo achar motivo para ficar fazendo pergunta boa. Quem que sabe o que Deus estava fazendo na eternidade? Aí ele deu uma resposta logo. Amém, gente? Então, nós continuamos depois do nosso estudo, né? Vamos orar? Vamos encerrar? Vamos ficar em pé? Vamos continuar orando pelos enlutados, né? Amém? Que Deus confortá-los, né? Os que estão também fazendo tratamento, né? Deus abençoá-los, né? Vamos lá. Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo, Senhor, tens falado ao nosso coração, tens nos dado sabedoria, entendimento espiritual. Queremos, ó Deus, viver, Senhor, da Tua honra e da Tua glória. Abençoa, Senhor, o restante desse dia, o culto do logo mais à noite. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão sofrendo, ó Deus, com perdas de entes queridos. E também, Senhor, esses outros que a Lali citou agora, que o Senhor estenda a Tua mão sobre eles também. Consola o coração deles, ó Deus, e põe, Senhor, sobre eles a Tua graça, o Teu sustento nessa hora. Abençoa nossos irmãos também que estão fazendo tratamento, aqueles outros, Senhor, que estão frios na fé. Ó Deus, toca no coração deles também. Pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, envolvendo o Teu Espírito Santo sobre nós, e fazemos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Irmãos, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.